Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, mais um joguinho desastroso do Vasco, né, cara? Pô, e aí você vai falar assim, Bigode, o Vasco venceu o Cuiabá, venceu o Bahia, e aí perdeu pro Botafogo, perdeu pro Fortaleza. Cara, a gente venceu o Cuiabá jogando mal, tá? E o jogo contra o Bahia, meu amigo, se tivesse mais 1 ou 2 minutos, tomava um empate, hein? Não sei se você lembra, no último minuto, e olha que abriu 3-0, no último minuto, Léo Jardim fez daqueles milagres. Ontem, se não fosse o Léo Jardim, que fez 3 grandes defesas, era goleada, era 6-0. Maluco, Vasco mal. E a gente vendo a entrevista do Rafael Paiva, cara, o que eu sinto do Rafael Paiva é que ele já espremeu esse elenco máximo que ele podia, não tem mais nada para espremer, cara. Tem mais nada para espremer, tá? É torcer para fazer mais alguns pontinhos, tá? Essa é a verdade, cara, tá? Não vou mentir para vocês, não. Dói no coração, irmão. Todo ano o Vasco jogando o Campeonato Brasileiro, brigando para não cair, tá? Mas é torcer para fazer mais alguns pontinhos, escapar logo de rebaixamento. Se for para Sul-Americano, estourar champanhe, maluco. Estourar champanhe. Porque o elenco do Vasco é muito fraco, maluco. Muito fraco, cara. Muito fraco. Tá? Muito fraco. A janela que a diretoria do Pedrinho fez foi horrorosa. Horrorosa, horrorosa. No ano passado, o Paulo Brax consertou, né, a primeira janela, ele consertou, conseguiu consertar, conseguiu bater aquele papo com o pessoal da 777, trouxe alguns jogadores experientes que botaram ordem na casa, né, um treinador experiente que também colocou ordem na casa, né, eu lembro para vocês, ele trouxe o Medel, colocou ordem na zaga, trouxe o Paulinho, que colocou ordem no meio de campo, tá? Trouxe o Verrete, que começou a fazer gol, e trouxe o treinador, o Ramon Dias. E aí o Vasco conseguiu indo, né, conquistando pontinho aqui, pontinho lá, e aí não caiu. Esse ano, cara, a janela, irmão do céu, tem que falar. A janela dessa diretoria do Pedrinho, cruz credo, mano. Cruz credo, tá? Sem dinheiro e ainda gastou mal, cara. A gente vai vendo aí os outros times se reforçando, Corinthians já tá colado ali, daqui a pouco passa a gente. Isso aí foi a janela do Corinthians, que foi melhor que a nossa, tá? Atlético Mineiro trouxe 2 zagueiros nessa janela. O Lianco, que foi especulado no Vasco, e o Júnior Alonso, tá? 2 grandes zagueiros. O Vasco não trouxe zagueiro, cara. O Vasco não trouxe um reserva pro Verrete. O Vasco pro ataque trouxe aquele Jean Davi, Emerson Rodrigues e Alex Teixeira. Meu Deus, o Vasco trouxe Souza, hein, maluco. Depois de 2 operações no joelho. Cara do céu. Que janela horrorosa que o Pedrinho fez. Tem que ser criticado. Não tinha dinheiro, não contratasse ninguém para trazer essas bostas que trouxe. Era melhor não ter trazido ninguém. Só tá gastando dinheiro, só gastou dinheiro. Tinha pouco e gastou mal, tá? Tinha pouco e gastou mal. É importante falar isso. A janela foi horrorosa, maluco. A janela foi horrorosa, tá? O bom de ontem é que o Vasco tinha muitos jogadores pendurados que não tomaram cartão amarelo, né? O Jair tomou cartão amarelo, tá? Mas os outros jogadores, o Léo não tomou. Eu queria era que tomasse a zaga Michael e Léo. Meu Deus, cara. Meu Deus, que zaga horrorosa. Ontem o Léo, nem posso jogar na conta dele nenhum gol, mas do Michael, maluco do céu. Segundo gol, cara, quando o Breno Lopes colocou na frente, mano a mano com o Michael, eu falei, meu Deus, o Michael não vai conseguir parar ele não, e não deu outra, não parou, irmão. Não para, o Michael é muito lento, né? Ontem estavam pendurados e não tomaram cartão o Léo, o Lucas Piton, o Michael, Matheus Carvalho e Ryan estarão à disposição do treinador Rafael Paiva para a próxima partida contra o Internacional. Cara, o Vasco tem
mais 5 jogos nesse campeonato, Internacional em São Januário, Corinthians fora, Atlético Goianiense em São Januário, Atlético Mineiro em São Januário e Cuiabá fora. Falei para vocês lá atrás que eu acreditava em 53 pontos. Cara, ó, irmão, jogo contra o Inter é difícil, tá muito difícil, o Inter tá muito bem. Jogo contra o Corinthians lá é muito difícil, Corinthians melhorou pra caramba, não vou falar que tá muito bem, mas melhorou pra caramba. Tá? Jogo para o Vasco vencer é Atlético Goianiense, que é o último lugar, já rebaixado. Tá? Jogo para o Vasco vencer é Atlético Mineiro, que não quer nada com esse campeonato. Tá? E a última rodada vai pegar o Cuiabá rebaixado lá também na casa do Cuiabá. Cara, ó, é mais 7 pontinhos e olhe lá, tá? 7 pontinhos e olhe lá, cravar 50 e a gente, ó, estourar champanhe com uma vaguinha na Sul-Americana, porque esse elenco do Vasco é fraco demais, fraco demais. Aí da imprensa divulgando aí probabilidades de título, Vasco, 0. Libertadores, G4 ou G6, Vasco, 0. Tá? Rebaixamento, Vasco, 0,04. Ainda precisa de pontinho pra gente, né, finalmente estourar aquele champanhe. Teve um arranhado aí nos relacionados para o jogo contra o Fortaleza. O Payet pediu para não viajar, alegando dor na coxa. Fizeram o exame, não tinha nada, achei estranho. Cara, é o seguinte, o Payet jogou pra caramba contra o Bahia, tá? 30 minutos no primeiro tempo, tá? Mas é um jogador caro que não tem entregado, tá? Por mim, fim do ano, bate um papo com ele, ó, manda pra rua, tá? Prefiro esperar o Coutinho entrar em forma. Hoje o Vasco tem 2 camisas 10, 2 meias, nenhum joga. Tem 2, mas não tem nenhum, tá? Não dá para ficar com os 2 encostados. Para ter um encostado, eu prefiro que o Coutinho fique encostado, tá? Fim do ano, irmão, eu daria linha no país, chega, eu já não tô com paciência para P nenhuma, irmão, P nenhuma, tá? Com esse time do Vasco, elenco, diretoria, tá tudo me irritando, maluco, tudo me irritando. O Vasco tá em 9º, 43 pontos, campeonato pode bater um G8, né? O Cruzeiro passou o Bahia, o Cruzeiro pode ser campeão da Sul-Americana, abriria um G8. G8 é o Bahia, 46, estamos a 3 pontos da Libertadores, é isso, tá? E da zona de rebaixamento, o Vasco está a 7 pontos, está mais distante. Então, irmão, vou falar para vocês o que eu estou falando já há algum tempo. Prefiro ir para a Sul-Americana, ponto. Nada de inventar história de ir para a Libertadores, não vai ter dinheiro, tá? Essa história aí entre Vasco, 777, EICAP, isso vai se resolver só no meio do ano que vem, tá? Então não vai ter aporte, não vai ter investidor, não vai ter dinheiro, vai ser sufoco para montar elenco, tá? Então não vou me iludir, querer vaguinha em Libertadores, não, irmão. Infelizmente, tô pé da minha vida, tá? Todo mundo se ajeitando aí, Bahia, Grupo City se ajeitando, Cruzeiro, dono do supermercado BH se ajeitando, Botafogo com o milionário John Textor se ajeitando, o Vasco não se ajeita, o Vasco vira SAF e o Vasco não toma rumo, irmão. O Vasco não toma rumo, tá? Falando nessa questão do rumo, a Justiça marcou o julgamento do recurso envolvendo o Vasco SAF 777 e o CRVG para o dia 27 de novembro. Lembrando que está rolando ainda uma arbitragem que deve se resolver lá para abril do ano que vem, tá? E aí, um assunto importantíssimo que eu venho falando com vocês, tá? Esses dias, essa semana, tá, que passou, a imprensa disse que o grego Marinakis, dono do Olympiacos da Grécia, dono do Nottingham Forest da Inglaterra, dono do Rio Ave de Portugal, procurou o Vasco, né, teve interesse em comprar o Vasco, em investir no Vasco, tá? E aí, junto a isso, tá, a imprensa disse também, tá, que o Vasco quer manter o controle do futebol, ou seja, a diretoria do Pedrinho estaria pensando em vender só 49% das ações. Irmão, isso não me agrada, isso me irrita, tá? Porque com essa mentalidade o Pedrinho não vai conseguir investidor, tá? Então o Vasco vai ficar nessa lama aí, enquanto essa diretoria tiver essa mentalidade. E outra, Pedrinho, desculpa, tá? Gosto pra caramba do Pedrinho, tá? Mas tenho que criticar. Eu falo aqui, irmão, quando faz coisa legal eu elogio, quando não faz,
tem que criticar. A janela que o Pedrinho, a diretoria dele fizeram, o Felipe, senhor Felipe, diretor técnico, foi uma janela de bosta. Foi uma janela de bosta. A Bigode não tinha um dinheiro. Porra, então não gastava com bosta. Pior ainda é você não ter dinheiro e gastar com bosta. Tá? Só trouxe bosta, maluco. Só trouxe bosta. Tá? E é o seguinte, tem que repensar essa questão do controle. Tá? Tem que repensar. O Vasco não funciona mais com o associativo. Não adianta o Pedrinho querer ficar com o controle do futebol na mão. Só vai atrapalhar a vida do Vasco, só vai atrapalhar uma nova venda, tá? Vai espantar investidor. E não fica achando que o povo é bobinho, não. Ficar emitindo nota falando que não teve proposta formal. Porra, não teve proposta formal, mas teve sondagem, tá? Povo não é bobo, não. Povo não é bobo, não. E outro, tava vendo hoje nas redes sociais, tá? O filho do Grego, tá? Postou foto de camisa da Força Jovem, tá? Postou foto da camisa da Força Jovem, mandou mensagem pro Zé Colmeia, que é um influenciador vascaíno, ele falou, pô, vocês podiam vir, o Zé Colmeia é malandro, né? O Zé Colmeia é malandro, o Zé Colmeia viu o Vasco emitindo nota, desmentindo proposta formal. Só que ele sabe que teve sondagem, ele sabe, tá? Ele conhece a galera aí conhece a imprensa, conhece a galera do Vasco. E aí ele sabe que teve sondagem. E ele sabe que a diretoria quer manter o poder, quer passar só 49% das ações. E aí ele foi no filho do Grego, tá? Foi no filho do Grego e falou, e aí, estamos esperando, seria um sonho, né? Vocês donos do Vasco. E o filho do Grego respondeu o seguinte, vamos ver o que o futuro nos traz. E aí postou uma camisa da Força Jovem. Os gregos queriam, tá? Os gregos queriam e querem um time brasileiro, contrataram o Edu, tá? Ex-Corinthians, executivo que estava também no Arsenal, para comprar um clube brasileiro. Sondaram o Vasco e, pelo visto, né, primeiro com essa confusão na arbitragem, tá? E segundo, com a diretoria do Pedrinho querendo manter o controle do futebol. E aí espantaram os gregos, e os gregos já estão olhando para outros clubes. Cara, repito, se o Pedrinho não mudar essa mentalidade, tá? De passar o controle para outro, ninguém vai investir, tá? Ninguém vai investir. Hoje é o Pedrinho, amanhã vai ser outro, e aí o Vasco, aquela confusão, ninguém vai botar dinheiro no clube. E aí o Vasco vai continuar nessa aí, irmão. Com esse elenco fraco, tá? Elenco fraco, e a gente passando vergonha jogo a jogo, não jogando nada, tomando de 3 pro Botafogo, tomando de 3 pro Fortaleza, tá? Senhor Pedrinho precisa mudar essa mentalidade, tá? Para quando a história do Vasco estiver resolvida na arbitragem, aparecer um investidor, e aí não tem jeito, tem que passar o controle para outro, tá? E aí eu espero que seja um investidor do que igual a gente está vendo aí, por exemplo, o Botafogo, né? O John Textor, né? Com o Botafogo. Eu queria que você comentasse, irmão. Deixa a sua opinião que eu quero saber, irmão, sobre essa história envolvendo o Vasco SAF. Você concorda comigo, tá? Não dá para o associativo manter o controle? Você concorda também que essa história só vai ser resolvida lá no meio do ano, tá? Que o Vasco vai sofrer para pagar conta, vai sofrer para montar um elenco para 2025, tá? Deixa a sua opinião aqui, irmão. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas.